Oi, gente, bom dia. A gente vai começar agora um módulo de práticas integradas 1, tá? De enfermagem. Nossa primeira unidade é sobre sinais vitais. E aí a gente vai conhecer quais são os parâmetros essenciais para a gente avaliar a saúde do paciente, tá? A gente vai ver o porquê que é tão importante a gente conhecer bem esses parâmetros, até porque ele é fundamental para o técnico de enfermagem. Vocês vão utilizar isso para a vida inteira de vocês. E o que significa sinais vitais? Gente, vitalidade significa vida. Então, é um sinal que a gente precisa ter atenção, porque ele vai ser vital para o paciente. Pode significar que aquele sinal, aquela vitalidade do paciente pode estar em risco, tá certo? Então, os sinais vitais, ele fornece dados onde vai indicar a condição da saúde do paciente. E aí os sinais vitais são temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, saturação de oxigênio e eu ainda passo para vocês a frequência cardíaca, certo? Qual é o objetivo dos sinais vitais? Além de auxiliar na coleta de dados do paciente, porque quando o paciente chega para a gente tem que colher todos os sinais vitais dele, para a gente ver como é que esse paciente chegou. Então a gente vai ver a respiração, a gente vai ver o pulso, a gente vai ver a temperatura, a gente vai ver pressão. Então a gente vai avaliar a condição do paciente. E também ajuda bastante para intervir no caso de uma complicação do paciente ou numa prevenção. Por exemplo, eu tenho um paciente que a pressão está muito alta. Eu tenho um paciente que a pressão está 22 por 18. Então, nesse momento, o médico, junto com a equipe, vai intervir para evitar, para prevenir complicações naquele paciente. Então, os sinais vitais, gente, ele é extremamente importante. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre temperatura, certo? Antes da gente detalhar cada parâmetro desse, que no caso hoje é a temperatura, há alguns momentos, existem algumas situações que a gente precisa verificar os sinais vitais. Que situações são essas? Quando o paciente é admitido no hospital ou em outro serviço de saúde, a gente avalia todos esses parâmetros desses sinais vitais. Na rotina do atendimento, durante a internação do paciente, vai ser feita aferições de pressão, vai ser feita aferição de temperatura. Por quê? Porque isso indica a condição que o paciente está. Aí vamos dizer que eu tenho um paciente que está se queixando de muita dor de cabeça e é um paciente que é hipertenso, ou seja, tem problema de pressão alta. Então, qual é a primeira coisa que você pensa? Poxa, ele está com dor de cabeça, ele é hipertenso, então eu vou lá ver como é que está a pressão dele. Porque essa dor de cabeça pode ser proveniente de uma pressão alta ou de acordo com as prescrições. Existem, dependendo do paciente, em que a gente vai precisar avaliar essa pressão arterial ou a temperatura por horário, mas aí vai estar realmente definido na prescrição médica. Durante uma consulta ambulatorial em um consultório particular, normalmente não é realizado todos os sinais vitais, mas é realizado principalmente a pressão arterial antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico. Por que isso é importante? Porque se um paciente, antes de ir para a sala de uma cirurgia, começou a apresentar febre, ele vai poder realizar aquele procedimento cirúrgico? Não, ele não vai. Porque se ele estar com febre, é indicativo de que o corpo dele está combatendo alguma coisa. Então, ele não pode ser submetido a uma cirurgia estando com esse parâmetro instável. Da mesma forma que se fosse uma pressão alta, ele também não poderia. E depois de qualquer procedimento cirúrgico, por que é importante? Porque eu pode sinalizar algum problema de anormalidade
daquele paciente. Então, ele saiu da sala de cirurgia. Chegou, então a gente foi, deu uma olhadinha na pressão, viu a temperatura e viu que aquele paciente estava com a pressão alta. Então, a gente vai ter que olhar, ficar bastante atento para aquele paciente, porque ele pode intercorrer, ele pode apresentar alguma complicação decorrente da cirurgia. Antes e depois da administração de medicamento, onde afeta a função cardiovascular, função cardíaca, respiratória ou controle de temperatura. Existem algumas medicações, gente, que dá um ataque cardíaco, ou seja, o coração fica muito acelerado, a respiração fica muito acelerada, a temperatura corporal do paciente baixa. Então, essas medicações que a gente sabe que afeta dessa forma o paciente, a gente mede os sinais vitais, faz a aferição de sinais vitais antes e depois da administração de medicamento. Sempre que as condições físicas gerais do paciente pioram repentinamente, como perda da consciência, aumento da dor. Ou seja, o paciente começou a se queixar de algum problema. Eu estou com muita dor, eu estou suando frio, eu estou com muito frio, eu estou com muito calor. Então, tudo isso pode ser indicativo de uma anormalidade do paciente. Então, a gente vai aferir os sinais vitais. Eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo cansado. Então, é necessário ver a frequência respiratória. A frequência respiratória aumentada também aumenta a frequência cardíaca, ou seja, o batimento do coração. Então, é extremamente importante, gente, esses sinais vitais. Antes de intervenções de enfermagem que possam alterar os sinais vitais, tais como um paciente sair da cama ou andar, antes de executar exercícios variados. Gente, eu vou ser realmente muito sincera com vocês. Isso é algo que não acontece na prática. Não, o paciente vai sair da cama e vai andar. Então, eu vou lá ver os sinais vitais para ver como é que tá antes e depois. Não, isso não acontece. Eu vou ser realmente bem realista com vocês. Antes do paciente sair para andar ou vai fazer uma fisioterapia, normalmente não é realizado esses sinais vitais. Sempre que o paciente manifestar quaisquer sintomas inespecíficos de desconforto físico, se o cliente estiver se sentindo diferente, estranho, às vezes ele pode até nem saber explicar o que é que está sentindo. Então, por via das dúvidas, a gente vai aferir os sinais vitais. Por quê? O paciente pode estar se sentindo estranho e realmente ter alguma anormalidade nesses sinais vitais. Então, a gente vai averiguar. Então, a gente vê pressão, a gente vê temperatura, a gente vê frequência respiratória, a gente vê frequência cardíaca, a gente vê pulso, a gente vê uma saturação de oxigênio. Se por acaso esses parâmetros estiverem normais, a gente vai realmente buscar outras causas. Às vezes é até emocional. E às vezes até o emocional altera a frequência cardíaca, por exemplo. Então, sinais vitais, gente, é extremamente importante para o nosso dia a dia, porque o sinal vital ele está presente na nossa rotina. Ele é um ponto fundamental para conhecer as alterações do paciente. Às vezes é um paciente que é hipertenso e que é normal a pressão dele se manter 14/9, por exemplo, que normalmente não baixa mais do que isso. Então, é importante a gente conhecer os parâmetros da normalidade. Quais são os termos técnicos que a gente vai utilizar para esses sinais vitais. Então, a gente vai ver tudo isso nessa aula. Hoje, a gente vai ver tudo referente à temperatura. Atenção! O fato de um sinal vital estar alterado ou dentro da normalidade não significa por si só a presença ou a ausência de doenças. O que isso quer dizer? Vamos dizer que eu tive um estresse muito grande. Estou estressada por causa dessa quarentena, tá me dando muita dor de cabeça e aí aferem minha pressão. Quando aferem minha pressão tá 16/9.
Isso significa que eu sou hipertensa, que eu já tenho a doença da hipertensão? Não. Então, não é porque um sinal está alterado que significa a presença ou a ausência de doença. A gente tem que buscar a causa disso. Ou também não significa se eu aferi minha pressão agora, deu 12/8. Mas isso não significa que eu não seja hipertensa. Vocês estão entendendo a importância disso? Porque muitas vezes a gente vai aferir uma pressão de alguém, por exemplo, aí diz assim, ela tá com a pressão alta. Eita, coitada, ela já é hipertensa. Não é assim. A gente tem que buscar o porquê, o que é que ela tá sentindo naquele momento. Porque um estresse faz uma pressão aumentar, por exemplo. Tem pessoas que têm febre como uma reação emocional. Ficou tão estressada que acabou tendo febre. Então, acontece também. Tem gente, por exemplo, que tem um ataque de ansiedade e começa a dizer que está com falta de ar. E quando a gente coloca a saturação de oxigênio, que vocês vão aprender sobre isso, calma, a gente vê que está dentro da normalidade. Então, a gente tem que sempre buscar a causa e nunca julgar. Não é pelo fato dele estar alterado ou não que vai significar que ele tem uma doença ou que ele não tem. A gente tem que buscar entender o paciente, entender o contexto como um todo. Nós, como profissionais de saúde, devemos conhecer as variações normais dos sinais vitais. Como assim variação normal? Eu sei que a frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Isso é uma variação normal. Então, se o batimento do meu paciente estiver em 150, eu já sei que está anormal. Então, a gente precisa conhecer esses sinais de anormalidades, as variações normais, porque a gente conhecendo o anormal, a gente vai saber quando estiver errado. Então, a gente vai saber quando o paciente não estiver se sentindo bem. Então, é extremamente importante, gente, a gente conhecer essa variação normal dos sinais vitais. Conhecer a história clínica do paciente, se tem alguma patologia, se está fazendo algum tratamento, se tem alguma medicação. Por quê? Porque existem medicações que alteram alguns sinais vitais. Existem tratamentos como radioterapia, quimioterapia, que afeta o paciente como um todo, que também vai alterar os sinais vitais. Então, é importante a gente conhecer a história do paciente. Controlar os fatores ambientais que possam influenciar os valores. Como assim? Um ambiente muito frio, está muito gelado, pode fazer com que a temperatura do paciente fique um pouco mais baixa do que o normal. Uma temperatura muito quente. Eu estou num local muito quente, eu estou com um paciente que está suando muito, que está com muito calor. Eu também posso alterar a temperatura dessa forma. Então, é necessário que eu controle esse fator ambiental para que não interfira no sinal vital. Certificar-se de que os equipamentos são adequados e têm funcionamento adequado. Vou aferir a temperatura do paciente. Então, vamos testar o termômetro. Vamos ver se aquele termômetro está funcionando adequadamente. Porque o má funcionamento pode dar um parâmetro errado para mim e eu dizer que aquele paciente, por exemplo, está com febre sem estar. Realizar uma abordagem organizada e sistemática. Então, eu vou me organizar para ver a temperatura do paciente, para ver a pressão, para ver o pulso. Então, eu tenho que realizar uma abordagem com o paciente também organizada, não só eu me organizar. Então, eu vou chegar no paciente, eu vou dar bom dia, meu nome é Tatiana, eu sou a enfermeira do dia. Vamos aferir a sua pressão, vamos ver a sua temperatura. Então, sempre dizendo ao paciente o que vai fazer. Comunicar e confirmar alterações. Devemos ter cuidado na forma que a gente vai comunicar
isso ao paciente, para não causar alarde, para não causar espanto, para não causar medo. A gente foi aferir a pressão do paciente. O paciente estava com a pressão muito alta. Meu Deus do céu, o senhor está com a pressão muito alta. Peraí que eu vou correndo buscar o remédio. O paciente vai dizer, pronto, morri. Então tem que se ter o cuidado de como é que vai falar. Olha, seu João, sua pressão realmente deu um pouquinho mais alta, mas não se preocupe, porque eu vou agora comunicar ao médico e aí a gente vai ver a medicação que vai dar para o senhor, tá certo? O senhor tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Então, ter esse tato para conversar com o paciente. Vamos lá para a temperatura. Temperatura. Gente, a temperatura do ser humano, ela fica em torno de 37 graus. Mas as nossas extremidades, como assim extremidades do corpo? Mãos, pés, pode apresentar uma temperatura menor. Os limites da temperatura em que o organismo da gente pode apresentar falha. Como assim falha? Gente, acho que todo mundo já ouviu falar que quando uma criança começa a chegar numa temperatura de 40 graus, ela pode apresentar convulsão. É justamente quando o corpo apresenta falha. Então, eu tenho esses dois extremos. Como assim esses dois extremos? Se eu tenho um paciente que ele foi escalar no local, na neve, foi escalar, eu esqueci o nome de um lugar que é bem conhecido. Acho que é o Monte Everest. Então, vamos lá que ele foi escalar e estava muito frio. Estava menos do que 21 graus, bem menos. Então, o organismo pode começar a apresentar falha se a temperatura do corpo dele começar a baixar muito. Não é a temperatura do ambiente, tá, gente? Porque tem gente hoje que vive em temperaturas de -3, -10 graus, mas que está agasalhado, mas que está protegendo o seu corpo. Eu tô falando da temperatura corporal. Então, se eu tenho uma temperatura menos de 21 graus no corpo, meu organismo pode apresentar falha. Da mesma forma que se eu tiver uma temperatura muito alta, maior do que 42 graus Celsius, eu também posso apresentar falha. Lembrando que numa criança não precisa nem ser necessário chegar a 42. Se chegar a 41 e a 40, pode. Não estou dizendo que sempre vai ser, mas pode apresentar falha também do organismo. A perda ou ganho excessivo do calor pode levar à morte. Como assim? A nossa temperatura, o nosso corpo, gente, ele gera calor. Então, se eu perco muito calor e minha temperatura vai baixar muito, eu posso ser levada à morte. Ou, se minha temperatura, eu tiver um ganho muito grande de calor, eu também posso levar à morte. Justamente os dois extremos. Mas e aí, o que é temperatura corporal? Temperatura corporal é o grau de calor que o corpo apresenta. É uma medição de equilíbrio entre o calor que a gente produz e o calor que a gente elimina pelo corpo. Então, quando a gente pega o termômetro e vai medir a nossa temperatura, essa medição é o grau de calor que nosso corpo apresenta. E o nosso corpo ele vai ficar em constante equilíbrio, porque eu não posso perder muito calor e também não posso absorver muito calor. Então tem que haver um equilíbrio nisso, entre calor que eu produzo e calor que eu elimino. Então, temperatura corporal é o grau de calor que o corpo apresenta. Fatores que afetam a temperatura corporal. Idade. Idade é um fator bem importante, gente. Acredito que quase todo mundo já tenha visto um recém-nascido na vida. E aí a gente sempre tem a preocupação de agasalhar bem aquele recém-nascido. Por quê? Ele fica com muito frio. Às vezes pra gente tá um calor danado. E as mãozinhas do bebê estão roxas de tanto frio. Então a gente se preocupa em colocar uma calça, uma luva, uma blusinha
mais agasalhada. Em locais em que o clima já é frio, então ainda coloca a touca na cabecinha do bebê. Mas por que esse recém-nascido tem tanto frio assim? Porque a gente dentro do nosso corpo tem um mecanismo que controla a nossa temperatura. Só que num recém-nascido ele é muito imaturo, ele ainda está desenvolvendo. Então esse mecanismo não vai funcionar adequadamente, porque ele ainda está em desenvolvimento. E porque o idoso, que já tem algo desenvolvido, também está aí, nesses fatores que afetam a temperatura corporal. Porque, e aí vocês vão ver em vários assuntos referentes ao idoso, que o idoso, à medida que vai se avançando a idade, os mecanismos do corpo do idoso, ele vai se desgastando, ele vai se deteriorando. Imaginem, gente, deixa eu ver, uma mesa, tá? Uma mesa quando você compra, nova, né? Bonita. E aí você fica 10 anos com aquela mesa. Ela se mantém firme. 20, 30, 40, 50. Daqui a pouco você está 60 anos com a mesma mesa. Ela vai estar do mesmo jeito que você comprou? Não. Ela vai estar desgastada. Ela vai estar deteriorada. Então, o idoso, ele possui uma faixa de regulação mais estreita, tá? Onde vai haver essa deterioração, dos mecanismos de controle, onde a temperatura em dias frios oral vai estar em torno de 35 graus Celsius e a do corpo vai estar em torno de 36 graus Celsius. Enquanto, gente, de um adulto normal, a temperatura gira em torno de 37 graus Celsius. Vocês vão encontrar, quando estiverem em estágios, em que os idosos às vezes vão apresentar uma temperatura menor do que 36 graus Celsius, é 35,8, 35,7, e eles também sentem mais frio do que a gente. Às vezes está um calor e o idoso está lá todo coberto porque está com frio. Então, esses dois extremos de idade têm essa temperatura corporal afetada. Exercício. Exercício aumenta o metabolismo, a atividade muscular. Como assim? Exercício energético de um longo período, corrida de uma longa distância. Então, quando a gente corre, que a gente se exerce, a gente aumenta a nossa temperatura. E essa temperatura pode se elevar até 41 graus Celsius. Mas qual é a diferença? Que como é um exercício físico, esse aumento de temperatura, ela é temporária. Por exemplo, um jogador de futebol que está ali, passa 45 minutos correndo para lá e para cá atrás de uma bola. Esses 45 minutos, a temperatura corporal dele vai aumentar. Mas aí tem um intervalo para o segundo tempo. Nesse intervalo que ele está ali sentadinho, descansando um pouquinho, essa temperatura vai se normalizando. Nível hormonal. Quando eu falo em nível hormonal, eu vou falar mais das mulheres, tá certo? Então, há umas variações hormonais durante o ciclo menstrual da mulher. Quando o nível de progesterona está baixo, a temperatura da mulher vai estar mais baixa do que o valor quando ocorre a ovulação. Que quando ocorre a ovulação, aumenta o nível da progesterona. Então, aumenta o nível da temperatura corporal. Um dos métodos contraceptivos que existe, gente, é justamente essa medição de temperatura. Não é um método muito confiável, onde a mulher passa um mês aferindo a temperatura e quando a temperatura dela sobe, é que ela sabe que está no período de ovulação.
Ocorre também na menopausa, que a gente chama de fogacho, que são as ondas de calor. E aí também tem uma instabilidade nos controles de vasodilatação, que é dilatação da veia, e vasoconstricção, que é quando a veia se contrai. Então, na mulher, ela ocorre essa alteração hormonal devido ao baixo ou alto nível de progesterona. Estresse. Estresse físico ou emocional eleva a temperatura do corpo através de estímulos hormonais e neurais, aumento do metabolismo. Gente, num estresse, a gente tem aumento de um hormônio que é chamado hormônio do estresse, eu esqueci só o nome, mas a gente tem um estímulo hormonal no nosso corpo que acaba elevando a nossa temperatura. Então, quando a gente está estressado, também é um fator que afeta. Ambiente. Ambiente muito frio, ambiente muito quente também influencia nessa regulação da temperatura. Lactantes, aquelas mulheres que estão dando de amamentar para o bebê, e idosos são mais afetados, pois os seus mecanismos reguladores estão menos eficientes. Então, quando o ambiente está muito frio, os idosos, as crianças, os recém-nascidos no caso, as lactantes, realmente tem essa interferência do ambiente quando está muito frio, quando está muito quente. Outra coisa importante, gente, para eu falar para vocês é que tomar uma sopa quente ou tomar um sorvete que obviamente vai estar gelado, tá? Não altera a temperatura do corpo, certo? Você tomar algo quente ou tomar algo gelado não vai deixar seu corpo mais quente ou seu corpo mais frio, ok? Febre. O que é a febre? Febre é o aumento da temperatura corporal devido à produção excessiva de calor. Então, a gente vai produzir muito calor, então a gente vai aumentar a nossa temperatura. E vai ter uma incapacidade vai ter uma incapacidade do mecanismo de perder o calor para acompanhar essa produção. Ou seja, se eu estou aumentando a produção de calor, eu tenho que aumentar a perda de calor também. Só que há uma falha nesse mecanismo. Então, eu começo a produzir excessivamente o calor e não consigo acompanhar da mesma forma que eu vou perder. Então, eu tenho a febre. Só que a febre, gente, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Vocês estudaram o sistema imunológico. Então, a febre, vocês vão lembrar que tem a ativação do sistema imune. A febre, ela reduz a concentração de ferro no plasma sanguíneo e suprime o crescimento da bactéria. Então, a febre é uma defesa do nosso corpo. Mas, professora, se ela é uma defesa, a gente tem que... E por que a gente toma remédio, então? Porque, como eu falei, extremos de temperatura pode apresentar uma falha no nosso corpo. Então, a gente tem febre, mas a gente tem que ser medicado para tal. Porque se a gente não for medicado, a temperatura vai continuar subindo. E se chegar a 40, 41, 42 graus, 43 graus, a gente vai apresentar uma falha do nosso corpo. E aí vai ser prejudicial a nós. A febre, ela altera também outros sinais vitais, como aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória. Frequência cardíaca, gente, é o batimento do coração. E a frequência respiratória é quando a gente está inspirando, que a gente está colocando o ar para dentro, e quando a gente está expirando, que é quando a gente está colocando o ar para fora. Então, a febre também faz com que altere outros sinais vitais. Locais de aferição da temperatura. Oral, na boca. Portanto, gente, a leitura é realmente muito lenta. Demora cerca de 7 minutos para ser verificado. Há um risco de contaminação por fluidos na boca. Não é indicado para paciente que não colabora ou que esteja inconsciente. Tem a temperatura retal, que é no ânus,
onde a temperatura normal é entre 37,5, é a maior precisão. Então, o local onde a temperatura do corpo vai ser mais fidedigna, vai ser mais correta, é a temperatura retal. Só que é um método desagradável, tá? Ninguém se sente à vontade a estar exposto a esse método. Há um risco também da exposição de fluidos, de fezes, risco de lesar o ânus do indivíduo. É contraindicado para RN, que é recém-nascido, e pacientes com problemas retais. A axilar é a mais comum, tá? Que todos vocês já devem ter colocado um termômetro em algum momento da vida, onde o normal ela fica em torno de 36,5. É menos preciso. A sudorese pode interferir. O que é sudorese? É o suor, tá? E longo período de mensuração. No caso, hoje em dia, gente, a gente não utiliza mais o termômetro de mercúrio. Foi proibido, tá? Não é mais utilizado devido justamente ao mercúrio. Então, hoje, a gente tem os termômetros digitais, onde ele apita quando termina. Então, essa demora de chegar a um resultado não é tanta. Também tem a timpânica. A timpânica, gente, ela é no ouvido. É uma aferição rápida, mas o custo é elevado. A presença de cera no ouvido pode interferir na leitura e é contraindicado para paciente que foi submetida a uma cirurgia auditiva. Então, eu tenho aí a oral, retal, axilar em timpânica, sendo a mais utilizada a axilar. Tá aí uma foto, gente, do termômetro digital, do de mercúrio. Eu tenho hoje já o de infravermelho, que eu vou mostrar a vocês como é que funciona, tá? Algumas formas de medição, os tipos de termômetro que se existe. Esse primeiro é o de mercúrio, tá? Que é o analógico, mas não é mais utilizado. Ele tem um tubozinho de vidro oco, onde tem uma escala de temperatura desenhada, tá? Aqui no Brasil, a gente utiliza graus Celsius e o termômetro ele fica entre 35 e 42 graus Celsius. Aí dentro do tubo há um tubo menorzinho, tá? Que a gente chama de tubo capilar, que é quando armazena o mercúrio, que ele é sensível ao calor. E aí, para fazer essa leitura, a gente pega o bulbo, que vocês estão vendo na foto, que é essa pontinha prateada, coloca em contato com o corpo, na axila, por exemplo, e quando esse fluidozinho estabiliza, a gente retira o termômetro. Dura em torno de 3 a 5 minutos para aferir uma temperatura num termômetro analógico, no termômetro de mercúrio, tá? Aí, ó, depois do bulbo, tem um estrangulamento que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Antes que o fluido passe para o outro lado, ele sofre uma dilataçãozinha. Aí esse estrangulamento serve para que o fluido não volte para o bulbo no momento da medição. Então tem aí um controlezinho maior. Esse é o termômetro digital, que é o que está sendo vendido hoje. Não está sendo mais vendido termômetro de mercúrio, tá? Ele tem um termistor que varia a sua tensão conforme a temperatura aplicada. E essa tensão considerada analógica, ela passa por um componente que se transforma em sinal digital. E aí a gente consegue visualizar nessa telazinha LCD. Há um cronômetro interno em que é ativado após o usuário apertar o botão de início. Então tem aqui o botão de liga e desliga. Quando a gente liga, a gente tem que esperar ele aparecer o L0, tá? Quando aparece o L0 é que a gente coloca no paciente. E assim, o próprio termômetro ele avisa quando termina. Ele faz um bip e aí você retira e vê a temperatura. Esse aqui, pra mim, gente, esse é o melhor. Só que infelizmente é um pouquinho caro. É o termômetro clínico infravermelho. Gente, ele é semelhante
ao termômetro digital, ele é mais robusto, mas também tem vários modelos hoje, tá? Antigamente era utilizado para a área industrial, mas sofreu uma adaptação e aí passou a ser utilizado para a área clínica. Ele tem um sistema, um microcomputador controlado, onde ele pode ainda armazenar um histórico de medidas realizadas, tá? E nesse termômetro da foto, ele altera a cor da tela. Se verde, para a temperatura normal, e vermelho se o paciente tiver febre. A parte boa desse termômetro, gente, é que a leitura dele é instantânea. A gente pressiona o botão de iniciar, mira na testa do paciente em torno de 5 centímetros e na mesma hora a temperatura aparece na tela. Ele também é utilizado como controlador de temperatura em água de banho, mamadeira. Quando a gente vai esquentar a mamadeira para o bebê, então a gente pode ver a temperatura que está aquele leite, tá? Ele é alimentado por pilhas recarregáveis, tá? Ele possui uma base de carregamento. O sensor dele é infravermelho, onde ele capta a temperatura através da radiação que a gente emite. Então, a gente emite uma radiação que é captada pelo infravermelho, tá? Então, esse sinal é levado para um chip programado. Ele realiza cálculos de programação e emite o valor real da temperatura corporal na telazinha de LCD. Esse termômetro, gente, ele já é vendido também nas farmácias. Eu já encontrei ele em torno de R$150. É realmente muito caro. Enquanto digital a gente encontra por R$13, R$10. Às vezes até mais barato. O infravermelho realmente é muito caro. Ele é bom quando a gente vai usar em criança que fica muito inquieta, criança que não aceita termômetro. Então realmente ele é maravilhoso nesse sentido. A gente agora vai ver os valores da temperatura corporal. É importantíssimo. Gente, a oral e a retal é em torno de 36,2 oral a 37,2 e a retal entre 36,4 e 37,4. Portanto, o principal valor que vocês têm que memorizar, que vocês têm que entender mais, aprender mais, é a axilar, porque realmente é a mais utilizada. A temperatura normal do corpo gira em torno de 36 a 37 graus. Menor do que 36 graus, a gente diz que aquele indivíduo está com hipotermia. Gente, hipo significa baixo. Sempre que vocês ouvirem esse prefixo hipo significa baixo. E termia, lembre de temperatura, térmico. Então, é temperatura baixa. Febril ou febrícula. Gente, esse termo não é mais utilizado. A gente utiliza, para a temperatura normal, a gente utiliza o nome afebril. Afebril a gente utiliza para temperatura normal. Hipotermia abaixo de 36. Febre, desconsiderem, tá? Esse 37,6. Hoje se considera febre a partir de 37,8. Então, por favor, desconsiderem esse daí. Essa é a tabela que tem na apostila de vocês, mas ela já vai ser atualizada. Então, por favor, anotem aí no caderno de vocês. Febre a partir de 37,8. E o termo técnico que a gente utiliza quando o paciente está com febre é febril. Então, afebril, o A, gente, ele é prefixo de negação. Então, afebril quando o paciente está sem febre. Febril quando ele está com febre. Hipotermia com baixa temperatura, menor do que 36 graus. Hipertermia. Hiper significa alto, significa elevado, significa grande. Então, imaginem, hiper bom preço, é um mercado grande. Então, hipertermia é quando a temperatura está superior a 39 graus. E hiperpirexia, quando está acima de 40 graus Celsius. Então, eu tenho
afebril, febril, hipotermia, hipertermia e hiperpirexia, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém ficou com dúvida, é só vir me perguntar, certo? Aí, ó, terminologia básica aí. Normotérmico, afebril, paciente com temperatura normal. A palavra afebril também pode ser utilizada por normotérmico. Normo significa normal. Térmico, de temperatura, tá? Então, normotérmico, temperatura normal. E também pode ser utilizado o termo afebril. Hipotermia, abaixo do normal. Hipertermia, acima do normal. E hiperpirexia, acima de 40 graus Celsius. Então, tá aí, gente, as terminologias em relação à temperatura. A prática, gente, de como é que se faz as temperaturas, a gente vai ver lá no laboratório da escola, ok? Então, a gente vai ver a parte teórica de temperatura hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, se gostou, deem um likezinho aí, tá, gente? Para ajudar a professora de vocês, tá? E qualquer dúvida eu tô à disposição. Tenham um bom dia.